noite a todos. Sejam muito bem-vindos, né, a mais um encontro na disciplina de metodologia do ponto focal Profinit UFAM. São todos muito bem-vindos e a ideia do nosso encontro de hoje é abrir espaço para uma temática que tem nos inquietado aí ultimamente, né, que é se apropriar e se aproximar um pouco desse, né, formato, desse novo formato de artigo tecnológico e de que forma que ele é estruturado, e para tanto a gente conta com a presença ilustre do professor Gustavo da Silva Mota, que é da Universidade Federal Fluminense e, né, de maneira tão carinhosa atendeu o nosso pedido para compartilhar seus conhecimentos com a gente, e desde já inicio agradecendo e passando a palavra para o senhor, por favor. Oi, Fabiola, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de conversar sobre um assunto que também é para mim, muito interessante, né? Boa noite a todos. Vou tentar, como eu estava falando há pouco com a professora Fabiola, eu vou fazer uma discussão, né, sobre reflexões que eu venho fazendo sobre esse documento chamado Artigo Tecnológico. Eu comecei a fazer essas reflexões a partir de 2015, quando eu assumi a editoria de uma revista da área de administração chamada TAC, que era Tecnologias em Administração e Contabilidade. E a ideia era justamente essa, era ser um veículo para divulgação de produtos oriundos principalmente dos mestrados profissionais que teriam essa vertente mais tecnológica. Então, por ter assumido essa editoria, eu tive que refletir um pouquinho, entender o que seria essa estrutura de um artigo tecnológico para criar diretrizes para autores, né? Enfim, e saber decidir, né, o que é que seguiria no processo de avaliação, o que é que não seguiria. Isso. Vamos começar a falar um pouquinho sobre artigo tecnológico, e aí eu vou falar um pouquinho sobre o que é que eu entendo, né, de artigo tecnológico. Para mim, artigo tecnológico, na verdade, na área de administração, muita gente, inclusive, chamava de relato tecnológico, que é um termo que eu não gosto, porque o relato, qualquer coisa pode ser relatada. Então, o artigo ele é um documento que faz parte do nosso DNA de acadêmicos. Então, a gente entende que o artigo é para relatar algo que irá contribuir para o conhecimento, para a comunidade científica mundial. Então, eu acho que o artigo tecnológico é um artigo científico, um artigo que foi desenvolvido com método científico, uma pesquisa que foi desenvolvida com método científico e está sendo relatada, né, nesse artigo, só que ele tem uma ênfase tecnológica. E aí, para a gente entender essa questão da ênfase tecnológica, eu acho que é interessante a gente pensar o que é que diferencia técnica de tecnologia, até porque mais adiante eu vou falar que grande parte desse produto tecnológico que a gente está advogando aqui como algo que a gente pode também produzir academicamente, pode ser direcionado a praticantes, né? E aí, quando a gente fala que pode ser direcionado a praticantes, a gente pensa que é algo muito diferente, né? Mas aí eu acho que é importante a gente ter nomenclaturas diferentes para essas questões todas, né? Eu acho, por exemplo, que um artigo tecnológico talvez não seja um artigo direcionado a praticantes. E aí sim, um artigo que seria direcionado a praticantes seria aquele artigo que a gente poderia chamar de artigo técnico. A técnica está relacionada ao ofício dos artesãos, né? Então se refere ao saber fazer humano, construir objetos, manusear ferramentas. E aí eu gosto de definir como know-how. Então, a gente pode pensar a técnica como o saber fazer. A tecnologia seria o discurso científico sobre as técnicas. Então,
diz respeito à teoria, a experiências ou aplicações sobre materiais ou processos usados nas técnicas, portanto, uma aplicação científica sobre as técnicas. E aí a gente poderia, né, já que a gente fala em know-how, a gente poderia definir como know-why. Né? A tecnologia, então, seria o saber por quê. A técnica seria o saber fazer, a tecnologia é o saber por quê. Então vejam que essa intenção do saber por quê é normalmente uma intenção mais acadêmica, né? Enquanto o saber fazer seria uma intenção mais do praticante. Eu estou evitando usar o termo que normalmente se opõe ao acadêmico, que seria o profissional, porque parece que nós acadêmicos não somos profissionais, né? E eu tenho certeza que somos excelentes profissionais. Mas, enfim, quando eu usar o termo profissional, vai ser somente para opor, aí, seguindo a própria ideia de mestrados e doutorados acadêmicos versus mestrados e doutorados profissionais. Eu usei versus, eu acho que, inclusive, não é nem um conceito interessante, né? Não há essa oposição, né? Há uma complementação, há um direcionamento, talvez, do produto final um pouco diferenciado. Bom, avançando, esse fluxograma aqui eu criei, eu comentei que eu fui editor da TAC, e eu criei na época da TAC, que era, assim, o primeiro passo que eu fiz foi criar esse fluxograma para eu poder entender, né, o que é que eu vou rejeitar no Desk Review e o que é que eu vou caminhar, deixar passar para o processo, encaminhar para o processo de avaliação. Então, a primeira pergunta, né, que no Desk Review eu faria é: essa pesquisa ela é inspirada pela consideração de uso? Esse termo, né, ser inspirado pela consideração de uso, é um termo que eu uso lá do Stokes, que quando ele escreveu sobre o quadrante de Pasteur, ele fala que essa diferença entre pesquisa básica e pesquisa aplicada, ela não é bem resolvida, né? Parece que tudo que é pesquisa básica não tem a consideração de uso. E ele usa, inclusive, o Pasteur como um exemplo de que a pesquisa básica ela pode também ter uma consideração de uso, né? Ela tem uma aplicação, está sendo desenvolvida com foco numa aplicação. Então, essa seria talvez a pergunta mais correta aí, de acordo com esse conhecimento. E aí, se a pesquisa ela não é inspirada pela consideração de uso, então ela se configuraria como um artigo científico tradicional. E ela não faria parte do escopo da TAC. Então, ela seria rejeitada no Desk Review. Observe que eu não estou falando de avaliação de qualidade do material. Era simplesmente uma adequação ao escopo. Então, a primeira pergunta teria que ser sim, ela teria que ser inspirada pela consideração de uso. A segunda pergunta, ela está focada na compreensão ou na solução de problemas? Porque se ela estiver ainda sendo uma pesquisa pensada na consideração de uso, mas focada na compreensão de fenômenos, ela não é uma pesquisa tecnológica, né? Com a ênfase tecnológica. Então, se ela está focada na compreensão, ela também se configuraria ali como um artigo científico tradicional. Mais um parêntese aqui. Observe que eu chamo de artigo científico tradicional, para não opor a ideia de científico ao tecnológico. Então, o artigo tecnológico, para mim, também é científico. Tá? Só que não é o tradicional. Então, se fosse focado em compreensão, também seria rejeitado no Desk Review. Ele passaria para a terceira e quarta perguntas se ele fosse focado em soluções de problemas. Aí a gente teria que pensar em duas questões. Se a solução é nova ou se o problema é novo. Então, lá adiante, eu vou mostrar um quadrante para vocês, né? Uma matriz para vocês, em que a gente trabalha essas questões de solução nova e problema novo. A resposta para essas perguntas, para pelo menos uma dessas perguntas, tem que ser sim, para passar para a conceituação como artigo tecnológico.
Se a resposta às duas perguntas for não, ou seja, a gente está falando de uma solução conhecida para um problema conhecido. Então, é a aplicação de uma solução conhecida a um problema para o qual ela foi desenvolvida. Então, assim, não há contribuição para o conhecimento. Então, não faz sentido a publicação. A TAC, especificamente, ela tinha uma seção de casos para ensino. Então, talvez esse material pudesse sim ser aproveitado como caso para ensino. Porque aí cabe a publicação, não no sentido de contribuir com conhecimento novo, mas contribuir para o ensino a respeito daquele conhecimento já consolidado. Então, sim, seria interessante ali publicar como um caso para ensino. Mas não necessariamente, né, a gente teria que passar ainda, encaminharia para uma análise como caso para ensino. Mas se a pergunta, se a resposta for sim a qualquer uma das perguntas, né, a gente passaria para o último questionamento, que seria qual é a audiência? Se a audiência for praticante, a gente pode tentar dar uma ênfase mais como um artigo técnico, know-how. Se a audiência for uma audiência acadêmica, mais acadêmica, a gente tem, então, um artigo tecnológico. Mas observe que eu fiz questão de colocar ali um contínuo, né? A gente não vai ter um ou outro, a gente pode ter milhões de configurações diferentes entre um e outro, tá? Então, tentando fechar aí, né, esse fluxograma, para ser aprovado como artigo tecnológico ou mesmo como artigo técnico dentro da TAC, à época, a gente teria que, esse material teria que atender às 4 condições. Ser orientado ao uso, ter foco na solução de problemas, apresentar uma contribuição nova, ou uma solução nova para problemas conhecidos, ou uma solução nova para problemas novos, ou uma solução conhecida em um problema novo. E eu volto a falar sobre isso, como eu comentei há pouco. Tem um texto do Gregory Hevner que eles usam o material que eu vou apresentar aqui. E depois a gente teria que pensar em qual seria a audiência. Né? Uma audiência praticante ou uma audiência acadêmica. E mais adiante eu vou explicar para vocês também o porquê disso. Né? Porque vocês vão desenvolver a pesquisa de vocês tecnológica. Então, quando vocês estiverem desenvolvendo a pesquisa de vocês, a ideia é ter um problema que esteja ali pensado na relevância dele, né? Assim, um problema que é relevante para a área, no caso, né, a núcleos de inovação tecnológica, prospecção tecnológica, e aí vai um monte de coisa que está associado ao Profinit, né, ao curso do Profinit. Mas focado em solucionar esse problema, né, oferecer solução para esse problema. E que seja uma solução nova ou aplicação de uma solução conhecida a um problema novo, como a gente já falou. Tá? Você fez a sua pesquisa. No final da sua pesquisa, você vai escrever e relatar essa pesquisa, publicar essa sua pesquisa. São momentos diferentes. A sua pesquisa foi feita, depois ela vai ser publicada. No momento em que essa pesquisa for publicada, você for direcionar para a publicação, aí é importante você saber qual é para onde você pretende encaminhar o seu artigo. Porque, a depender de para onde você vai encaminhar a sua produção, você pode ter que estruturá-lo mais como um artigo técnico ou mais como um artigo tecnológico. Ok? Pessoal, essa é uma reflexão, uma concepção que eu construí, né, a respeito desse modelo, que é um modelo novo para vírgula, né? Depois eu vou mostrar que não é tão novo assim. Mas, enfim, é um modelo não habitual para nós acadêmicos. Tá? Avançando um pouquinho, então, eu passo a comentar aquela matriz, né, que eu falei há pouco, que está num texto do Gregory Hevner, esse texto está aqui referenciado. Depois eu vou disponibilizar, se bem que vai estar o vídeo, né? Mas ainda assim eu vou disponibilizar à professora Fabiola e ao professor Daniel Armon essa apresentação para que ele possa
colocar à disposição tanto da rede Profinit, quanto especificamente dos alunos da UFAM e da Unifap. Tá? Quais são as oportunidades de pesquisa para a produção tecnológica? Né? Então, é importante pensar nessas duas dimensões, né? A dimensão da maturidade da solução e a dimensão da maturidade do domínio de aplicação. Na maturidade da solução, a gente pode pensar em soluções novas ou soluções conhecidas. Então, alta e baixa estaria aí, né? A maturidade baixa, a gente está falando de novas soluções, maturidade alta, a gente está falando de soluções conhecidas. Na maturidade do conhecimento, do domínio de aplicação, a gente está falando em problema, né? Então, maturidade alta, a gente está falando de problema conhecido. Maturidade baixa, a gente está falando de novos problemas. E no cruzamento dessas duas, né, a gente teria aí esses 4 quadrantes. O da melhoria, né? Então, a melhoria a gente está falando em novas soluções para problemas conhecidos. Então, a gente tem sim aí oportunidade de pesquisa e contribuição para o conhecimento. Tá? Outra opção que a gente teria seria a da invenção, em que a gente tem novas soluções para problemas novos. Então, a gente também tem oportunidade de pesquisa e contribuição para o conhecimento nesse campo. O terceiro campo em que a gente ainda tem oportunidade de pesquisa e contribuição para o conhecimento é esse que os autores chamam de exaptação. Como eu não sou da área de biologia, eu tive que estudar um pouquinho sobre isso. E aí meu conhecimento é super raso, me desculpem aí aqueles que têm um conhecimento mais amplo do que o meu para falar sobre exaptação, mas o que eu entendi é o desenvolvimento biológico, né, de elementos que mudam de função. Então, num dado momento, aquele componente biológico ele tem uma função e que depois ele sofre uma mudança e essa mudança implica uma nova função. E um exemplo que eu achei o mais fácil de entender foi o das penas das aves. Então, logo quando a ave é muito nova, a função da pena é similar à função do pelo em tantos outros animais, que é o de proteger de frio, etc. Né? Depois que a ave ela se desenvolve mais, ela muda, né? E as penas passam a ter a função de auxiliar o voo. Né? Então, seria essa a ideia de exaptação aí. E aí, pensando nisso e pensando na aplicação que eles fizeram, eu tentei usar um termo que seria mais fácil de digerir para mim, que sou um administrador. Né? Então, seria a ideia, talvez, da extrapolação. É quando você busca soluções conhecidas em outros campos para tratar um problema no seu campo. Né? Então, você vai buscar em outras áreas ali uma solução conhecida. E com alguma adaptação, né, com alguma mudança de função ali, você consegue auxiliar o problema novo. Né? Então, seriam soluções conhecidas para problemas novos. Então, aí também a gente tem oportunidade de pesquisa e contribuição para o conhecimento. O único quadrante que, a meu ver, não faria sentido a gente empreender uma pesquisa seria esse que os autores chamam de rotina. Né? São soluções conhecidas para problemas conhecidos. Então, eles mesmos definem que não há contribuição significativa para o conhecimento. Voltando ao caso da TAC, que eu apresentei no fluxograma do slide anterior, esse caso de rotina aqui, eu só encaminhava para a publicação quando os autores eles aceitavam reestruturá-lo como um caso para ensino. Né? Mas observe que isso assim, implica em um esforço grande dos autores em reescrever praticamente aquele material, e nem todos estavam dispostos a isso, eu entendo perfeitamente. Mas aí, pelas diretrizes da revista, a gente acabava dando um desk reject. Né? Mas então a gente teria oportunidade de pesquisa para a produção tecnológica nessas áreas que estão aqui grifadas num tom de rosa. Né?
a melhoria, a invenção ou a extrapolação, ou usando o termo original dos autores, a exaptação lá. Bom, então dito, né, o que é que eu entendo a respeito de artigo tecnológico e quais seriam as oportunidades de pesquisa, né, para a produção tecnológica, respondendo as duas primeiras perguntas dessa apresentação, respondendo não, né, refletindo a respeito dessas duas perguntas aí iniciais, passamos à terceira pergunta. Onde publicar um artigo tecnológico? Aí vocês me desculpem, como a minha área é uma área de administração, eu vou apresentar periódicos, né, journals que são da área de administração. Mas, sem dúvida alguma, a gente tem muitos que se configuram aí como veículos possíveis para a área de vocês. Aproveitando a presença da professora Cristina Quintela, o Cadernos de Prospecção, eu tenho certeza que ele aceitaria um material com essa ênfase. Só que é importante verificar que eu acho que o Caderno de Prospecção é muito mais uma estrutura similar ao de artigos científico tradicional, só que é um artigo tecnológico e poderia ser um artigo tecnológico. Mas eu vou discutir bastante sobre isso, apresentando alguns desses veículos, tá? Então, algumas revistas nacionais da área de administração que aceitam, têm diretrizes para artigos tecnológicos, são a RAC, aí eu coloquei ali o Qualis, né, que é o Qualis atual, do quadriênio 13-16, mostrar que, inclusive, tem, como a própria RAC, revistas que têm alta reputação acadêmica, vamos falar assim, né? A REGEP, que é da parte de empreendedorismo, a revista Alcance, a Future, a GES, que é de sustentabilidade, ambiente, alguma coisa assim, a Internext, a Pretexto, a Journal of Financial Innovation, a revista de contabilidade, esqueci agora o outro C, e a RASE, que é a revista aqui do nosso programa, aqui da UF, que é a Revista de Administração, Sociedade e Inovação, e que, por ter inovação como parte do seu escopo, também poderia ser um alvo aí para o trabalho de vocês, né? Ela tem uma seção para artigos tecnológicos. E a gente tem também algumas revistas internacionais. E aí eu tenho uma intenção em mostrar para vocês aqui esses journals, tá? Esses 9 primeiros journals aqui são journals que eu fiz um estudo bibliométrico, que eu também vou apresentar a seguir, tá? E são journals que apareceram em várias referências acadêmicas como practitioner-oriented journals, né? Então, os journals orientados aos praticantes. E, olhando o escopo de todos eles acabam se declarando, sim, como periódicos que estão ali focados num público praticante. Então, a Academy of Management Perspectives, a Business Horizons, a California Management Review, a Harvard Business Review, a Interfaces, a Long Range Planning, a Organizational Dynamics, o MIT Sloan Management Review e Strategic Management Journal. Todos esses seriam classificados pela CAPES na área de administração como A1, né? E provavelmente em muitas outras áreas, provavelmente na área interdisciplinar também seriam A1, tá? De acordo com os critérios da CAPES. Mas aí uma coisa que eu acho interessante observem que eu trouxe esse último aqui, que é o The Wall Street Journal, nada mais do que o The Wall Street Journal. E ele tem o SSN, e ele tem o índice Saimago Journal Rank, né, que é o SJR. Então, assim, existe ali alguma intenção de reputação acadêmica para o The Wall Street Journal. Mas observe que ele não tem, por exemplo, JCR. E que esse índice H dele é bem baixinho, né? E aí, por conta disso, ele seria classificado na área de administração como B1.
Aí, vamos pensar em termos de impacto. Quando você publica, né, um material, tem muita gente que tem uma crítica muito forte aí, né, de se falar em impacto sobre média de citação. Então, tudo isso aqui, na verdade, é média de citação, né? Porque não é média de citação, aqui é um índice eu não sei nem como é que eu traduziria isso em termos estatísticos, mas quantas H citações receberam H artigos daquela revista, né? Então, é um índice acumulativo ali de frequência, né? Só que isso não é impacto, né? Porque eu tenho 108 artigos aqui da Academy of Management que receberam pelo menos 108 citações. Mas provavelmente eu tenho alguns artigos da Academy of Management que não receberam citação alguma. E aí o impacto dela seria zero, né? Aquela pesquisa. Mas enfim, essa aí é uma outra discussão. O que eu quero discutir aqui é que vamos pensar na média mesmo e vamos refletir sobre uma publicação que saiu no The Wall Street Journal e uma que saiu aqui em qualquer um desses 9 journals. Qual é o impacto profissional, o impacto social comparativo, né, do que foi publicado no The Wall Street Journal e em qualquer outro desses? A gente vai realmente acreditar que qualquer outro desses teria um impacto social maior do que The Wall Street Journal? Eu não acredito. Assim, eu acredito que nenhuma revista científica tenha um impacto tão grande quanto The Wall Street Journal. Mesmo as revistas Science, Nature, etc., né, elas não vão ter esse impacto, não vão ter essa abrangência social tão grande quanto The Wall Street Journal. Só que aí a gente, na academia, diz que isso não tem valor, né? A gente diz aqui, ó, esse valor é baixo, né? O que vale mesmo é o que está científico. Não vamos discutir isso, eu não quero dizer o que vale mais, o que vale menos, eu só quero dizer que impacto, impacto social, esse aqui, para mim, tem muito mais do que qualquer outro desses. Agora, a gente vai avaliar, tem impacto acadêmico, científico, tem procedimento de avaliação, ok, não, isso aí eu não vou discutir agora, tá? Só trouxe isso aqui para mostrar, olha, a gente tem, então, um caminho de publicação, só que a gente tem que pensar a nossa estrutura enquanto academia, né? Aí eu acho que a gente está falando da academia brasileira, mas isso valeria para a academia mundial, eu acho, que parece que a gente tentou fragmentar uns sistemas de reputação, e a gente tem um sistema de reputação acadêmico, que o que é acadêmico tem valor, ponto, nada mais tem valor, e um outro sistema de reputação profissional que, em oposição a isso, diz o que for acadêmico a gente não quer, não tem valor, não quero aqui não. Poxa, estamos os dois sistemas perdendo com essas barreiras que a gente estabelece. Tá? Mas esses outros aqui, vocês vão ver que eu usei, utilizei numa análise bibliométrica, né? E aí mais adiante eu volto a falar sobre isso. Quarta pergunta. Bom, Gustavo, ok. Então a gente já falou sobre o que é artigo tecnológico, já discutimos um pouquinho sobre isso, já falamos sobre produção tecnológica, já falamos sobre caminhos para a publicação. Deixa eu até voltar aqui e falar, né? Harvard Business Review, ela é da década de 60. A Califórnia, eu acho que é da década de 70. E a gente vai tendo, então, assim, várias revistas que são bem antigas aqui. Então não dá para a gente falar que artigo tecnológico é algo novo. Na verdade, artigo tecnológico é algo bastante antigo. Só que talvez esteja fora de um paradigma que nós estabelecemos como hegemônico para dentro da academia. Então, qual é o problema? Eu acho que o problema esse é o nosso paradigma, né? O paradigma hegemônico. A gente está focado, pelo menos na área de administração, né? Eu acho que, como eu já falei aqui, né, da Caderno de Prospecção, tem também a Gentech, tem a Navus, né, que são revistas que estão muito focadas em material com bastante ênfase tecnológica,
e que tem um alinhamento muito forte aí com o Profinit, né? Vocês devem conhecê-las. E talvez elas não estejam muito nesse paradigma, elas estão indo para um paradigma diferente. Mas dentro da área de administração, que é onde eu estou, né, a gente tem esse foco na compreensão de problemas, a gente se entende como ciência social, mas a gente evita se entender como a ciência aplicada, né, e nós somos uma ciência social aplicada. A gente tem um apego à estilística acadêmica e é uma resistência de se comunicar de forma mais ampla com outros públicos. A gente acaba aprendendo a escrever porque lemos artigos científicos e a gente reproduz isso, deixando aquelas barreiras do nosso sistema de reputação acadêmico mais fortes e mais fechadas para outros sistemas de reputação. Aí, por exemplo, o de praticantes. E aí é isso aqui que a gente constrói, né? Uma barreira ao mundo das organizações e aos praticantes. Então, o que eu acho é que nossos artigos, grande parte deles já são artigos tecnológicos, a gente só não chama eles assim, a gente chama eles de artigo científico e a gente publica, mas se a gente está atendendo aqueles critérios que eu coloquei lá para TAC, a gente, na verdade, já está fazendo, na minha concepção, um artigo tecnológico. Só que o que eu acho que nós podemos fazer, e talvez o Jorge Berchot tenha falado muito sobre isso com vocês, a gente também pode direcionar, orientar os nossos artigos ao praticante. Aí vem a pergunta, né? Como estruturar, então, um artigo tecnológico, que é a pergunta-chave da nossa apresentação, né? Está falando de estrutura de artigo tecnológico. Então, dito tudo isso, né, dito que a gente provavelmente já está fazendo artigo tecnológico há muito tempo, talvez um pouco fora do paradigma nosso, mas certamente, quando a gente está falando de Profinit, vocês já vêm fazendo isso desde o início do Profinit. Essa estrutura, então, ela teria que obedecer a alguns critérios, né? E aí eu vou, para poder pensar nesses critérios, eu fiz essa análise bibliométrica. Peguei aquelas 9 revistas que eu comentei com vocês lá, né? Aqui a Harvard Business Review, o MIT Sloan Management, a Organizational Dynamics, Interfaces, Business Horizons, Long Range Planning, California Management Review, Strategic Management Journal e Academy of Management Perspectives. Peguei essas 9 e fiz uma análise de 4 indicadores. Um indicador de autoria acadêmica. Como é que é esse indicador? Esse indicador foi construído da seguinte forma. Se não há a presença de qualquer membro com uma afiliação diferente da afiliação acadêmica, então aquele artigo, aquele registro, ele é considerado um registro de autoria exclusivamente acadêmica. Então, esse índice aqui é um índice de autoria exclusivamente acadêmica. Nos registros que tinha a presença de pelo menos um autor cuja afiliação não fosse acadêmica, fosse governamental ou empresarial, enfim, aí sim ele estaria fora, né, desse índice aqui. Então, observe, quanto menor esse índice, maior é a participação não acadêmica. Quanto maior esse índice, menor é a participação não acadêmica. Tá? Depois a gente tem a média de páginas. Aí é muito simples. Quantas páginas tem cada registro, cada artigo publicado? E a gente faz uma média de todos eles. A média de referências, quantas referências cada artigo publicado tem, né? Então, contagem mesmo de referências, e a gente faz a média. E citações. Quantas citações, em média, cada registro dentro daquele periódico obteve. E a gente faz essa média. E aí, para comparar, eu peguei 9 periódicos que seriam da área também de administração e peguei os top JCR, né? os top 9 JCR
da área de administração. E fiz a média deles. Aí eu não olhei individualmente, fiz a média geral deles. E a gente vai tendo, então, que todos os indicadores, a média dos tradicionais é superior aos indicadores individuais de cada uma dessas revistas, dessas 9 revistas, que tem uma orientação declarada para praticantes. Mas a gente vai observar que eles se distribuiriam num contínuo. Então, por isso que aquele fluxograma, aquele contínuo lá é interessante. Porque a gente vai ter aqui revistas como a Harvard Business Review, ela está muito mais naquele... Eu mostro para a minha esquerda, mas no vídeo aparece para a direita. Né? Então, assim, está muito mais na linha lá do artigo técnico, está muito mais próximo do artigo técnico e mais distante do artigo tecnológico, está muito mais próximo do know-how, mais distante do know-why, está muito mais próximo da audiência praticante e mais distante da audiência acadêmica. Já o Academy of Management, que é da Academy of Management, então assim, é da Academia de Gestão, né, uma instituição internacional, a mais importante da área de administração, então é feita por acadêmicos, ela está, apesar de se declarar orientada ao praticante, ela está mais próxima daquilo que é o artigo tecnológico, que é mais próximo daquilo que é o know-why, que é mais próximo da audiência acadêmica. E a gente pode ver isso pelos indicadores. Né? Esse indicador de autoria acadêmica, você vê que 60%, vamos pensar no contrário, quase 40% dos artigos publicados na Harvard Business, ela é de não... Tem entre os autores não acadêmicos. Né? E observem aqui, ó, a Harvard Business Review, nenhum registro dela, né, nenhum artigo publicado nela tem uma referência sequer. Sabe, como é que eu faço isso? Como é que eu escrevo assim? Como é que eu vou encaminhar um artigo para ser avaliado por pares sem referência? A gente começa a entrar em questionamentos que são um buraco negro, né? A gente não vai ter como responder, como resolver tudo isso. A gente não vai conseguir encaminhar um artigo desse e aí vai chegar para você, que está me ouvindo agora, e dizer assim, avalia. Você não avalia. Você não tem condições. Nós não temos condições de avaliar. Né? A gente tem que pensar, então, em outras formas de avaliar isso. Então vamos fazer o seguinte, faz a publicação primeiro num periódico científico, passa pelo processo editorial, e aí depois faz uma segunda publicação direcionada a um praticante. Eu acho essa ideia excelente. Ou faz o seguinte, faz um texto fragmentado. Né? Vai ter um texto ali que é o principal, e que aí sim ele vai ser lido de forma mais ampla, mas você tem os anexos. Né? Então, no anexo a gente faz um referencial teórico, no outro anexo a gente faz uma apresentação dos procedimentos metodológicos mais detalhada, né? E aí pronto, aí juntando todas essas partes, talvez a gente teria ali o que é necessário para atender aos nossos processos editoriais. Mas eu acho que é interessante a gente ver, e eu fiz com essa intenção, de mostrar que a gente tem, então, configurações e estruturas diferentes a depender do periódico para o qual a gente vai encaminhar o nosso material para publicação. Tá? E aí, como resumo desse quadro aqui, a gente tem o seguinte: autoria, são os indicadores, né? Autoria, páginas, referências, citação. Os journals que são orientados ao praticante têm índice de autoria acadêmica menor, média de páginas menor, média de referências menor e média de citação menor do que os tradicionais. Todos esses foram menores. E isso daqui, ó, a citação, ela destaca justamente a questão que eu estava falando dos sistemas separados, né? O sistema de reputação acadêmica. Então, como muitos desses periódicos são orientados ao praticante, não fazem parte do que tem valor dentro do sistema de reputação acadêmico, eles acabam não sendo utilizados como fonte de informação, como referência
né, e aí acabam não sendo citados, né, dentro das bases científicas, né? Bom, então vamos lá. As hashtag dicas, né? A primeira, é importante definir o journal antes de começar a escrever o artigo. Eu faço minha pesquisa, chego aos meus resultados, mas na hora de começar a escrever, eu tenho que já saber para onde eu vou direcionar. Porque a depender de, se eu for direcionar para a Harvard Business Review, eu tenho que pensar em atender aos critérios e às diretrizes da Harvard Business Review. Se eu for direcionar para a Academy of Management Perspectives, eu tenho que escrever de forma completamente diferente. Se eu for escrever para o caderno de prospecção, eu tenho que seguir as diretrizes que estão lá, que são diretrizes mais afeitas aos artigos tradicionais, né? E assim por diante. Segunda hashtag dica aqui, né? Contextualize com fatos e dados do mundo das organizações. Essa é uma questão muito interessante. A gente não está falando em oferecer soluções ou solução a problemas identificados. Se é para isso, por que eu vou me ater quase que exclusivamente a justificativas teóricas, a referências teóricas? Por que eu não vou buscar fatos e dados? Eu estou falando sobre a importância de se fazer a valoração de patente. Por que eu não vou tentar buscar algumas informações sobre qual o valor de algumas patentes, até que valor, que valoração foi dada aquelas que têm maior valor no mundo, quanto as empresas perdem por não gerenciar sua propriedade intelectual. Né? Será que não há dados e fatos que podem contextualizar de forma muito mais tangível o meu documento do que somente referências acadêmicas, né? Então fica essa outra dica aí, dessa reflexão que eu faço. Terceira, liberte-se do estilo acadêmico tradicional, né? Então, a gente tem... Deixa eu passar o próximo aqui, eu acho que a gente tem alguns hábitos que falar de método no título, por exemplo, dos artigos, né? Então, uma análise, uma regressão a respeito disso ou daquilo. Vamos lá, em termos de título, por que é importante eu falar do método ali? A não ser que meu foco seja método, né? O meu artigo. E observe que, inclusive, um artigo que tem foco com método, ele também pode ser um artigo tecnológico, né? Eu estou tentando oferecer solução para outros pesquisadores. E isso também seria um artigo tecnológico, seria algo interessante, né? Mas vamos lá. O que eu acho que, olhando lá, né, as diretrizes daqueles journals que eu comentei com vocês, eu vejo muitos que direcionam da seguinte forma: o título e os subtítulos, né, do artigo, eles devem ter significado. A gente está muito acostumado a usar aquele padrão que é introdução, método, discussão, resultados de discussão. Então, IMRD, né, a gente até usa essa sigla. Só que a gente vai usar o subtítulo introdução para todos os nossos artigos, o que fala de assuntos diversos. Então, para um artigo que você pretende oferecer para uma audiência mais ampla, seria interessante você, na sua introdução, fazer um título que fosse o menor resumo do que você trata na introdução, né? Em todos os demais, nas demais seções do seu artigo, você pensar em resumir o conteúdo que está ali, né? Então, isso faz com que a gente tenha que se libertar do que a gente está acostumado com o estilo acadêmico tradicional. Uma outra questão que eu vejo muito, assim, tem muitos desses periódicos que eles têm um estilo jornalístico da escrita. Então, Gustavo, dentro desse contexto de múltiplas tarefas que eu tenho que desenvolver na minha atividade já no dia a dia, você está me dizendo que agora eu tenho que desenvolver mais uma, de escrever num estilo jornalístico, né?
Eu não tenho a formação em jornalismo. Agora eu vou ter também que desenvolver isso. Bom, eu acho que em algum momento a gente vai ter que pensar em desenvolver isso, ou, infelizmente, eu acho que é uma realidade muito distante para nós de universidades públicas, mas eu conheço algumas universidades privadas, como o INSPER, por exemplo, eles têm contratados jornalistas, né, que fazem assessoria de imprensa. Então, são os jornalistas que depois que você publicou um artigo numa revista científica, ele senta do seu lado e faz uma matéria sobre a sua publicação. Então, veja, ele vai dar um direcionamento agora para um público mais amplo, com uma linguagem diferente. Bom, entre uma realidade e outra, a gente pode começar a pensar em como é que a gente faz uma redação talvez mais direta ao ponto, que seria esse último elemento aqui, né? Deixando clara a relevância prática daquela pesquisa nossa, né, daqueles achados nossos, logo no início do nosso documento, desculpa. Avançando, eu estou vendo que eu já consumi bastante o tempo, desculpem, mas eu já estou terminando. Antes de submeter, isso aqui eu acho que vale para qualquer tipo de produção científica, tá? Mas vai valer também para o artigo tecnológico ou o artigo técnico. Antes de submeter, tente responder a essas questões, né? Qual a novidade do trabalho? Qual o nível de generalização possível? Lembra lá quando a gente pegou aquela matriz do Gregory Heve, né? Que inclusive a professora Fabiola já colocou até o link para o material aí no chat. Eu falava lá de onde é que a gente tem oportunidade de pesquisa ali e contribuição para a comunidade, né, científica. Se eu não tenho um mínimo nível de generalização dos meus resultados, ou seja, o meu resultado só serve especificamente para um caso, me parece que eu tenho baixa contribuição científica ali para relatar no meu artigo. Tá? E, por fim, qual o valor dos achados e como isso pode gerar benefícios tangíveis que podem ser aprendidos por outros. Mas eu acho que essas questões são questões que devem ser pensadas para qualquer documento científico que nós tenhamos intenção de publicar. Com isso, eu finalizo a minha apresentação. Muitíssimo obrigado, mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos que estão presentes, por terem se disponibilizado a ouvir as minhas ideias, pela oportunidade que me deram de eu comunicar minhas ideias a vocês. Mais uma vez, muito obrigado, professora Fabiola, pelo convite, né, e por abrir esse espaço aqui para mim, ao professor Daniel, à professora Cristina Quintela, a Núbia Ribeiro, a Wagner, enfim, a todos que vêm contribuindo aí comigo nessa caminhada que nós estamos dando os braços, mesmo sem poder, dada a pandemia, e enfim. Legal, que bom, Gustavo, a gente está liberado, mas a turma ainda tem muito que estudar. Obrigado aí pela dedicação. Pessoal, mais uma vez, boa noite a todos, muito obrigado. Eu vi que vocês tiveram aí, terão, né, nomes aí de grande peso, né, alguns muito grandes amigos, a Aurora Zen, o Balestrin teve com vocês, o Roberto Brasileiro, que é outro irmão também. Pena que hoje vocês tiveram que descer o nível para conversar comigo, mas para mim foi muito bom, tá? Boa noite, bom feriado para vocês, bom final de sexta-feira. Ok, agora posso abrir o vinho. Aí, com vocês certeza. não, alguns não. Não, aqui só depois de 10 horas, horário Manaus. Grande abraço, obrigada.